Olá, turminha do segundo ano, tudo jóia com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 6 de outubro e hoje nós temos duas videoaulas. Uma videoaula onde a Pro irá falar um pouquinho para vocês sobre os avanços tecnológicos e uma outra aula de História e Geografia. Então, nesta aula sobre os avanços tecnológicos, eu irei mostrar os avanços que vocês pesquisaram, ok? Então, acomode-se bem e preste bastante atenção. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos saber o que é um avanço tecnológico, certo? Então, avanço tecnológico é usado em meios de comunicação, como a internet, TV, satélites, computadores, tablets, telefones, celulares, entre outros, que ajudam os seres humanos a terem uma forma diferente de pensar e agir, melhorando a qualidade de vida nas atividades sociais, na saúde, educação e diversão. Então, os nossos aparelhos, os celulares, os telefones, os computadores, eles sempre estão melhorando com a intenção de nos ajudar a pensar melhor, agir melhor, tanto nas atividades de comunicações sociais, na saúde, na educação e também na diversão. Então, vamos conhecer alguns desses avanços tecnológicos e para que eles servem. Para começar o nosso projeto, acompanhe esse vídeo com a Pro sobre 10 avanços científicos inacreditáveis. Vamos lá? Reconstrução de órgãos. Pesquisadores da Universidade de Bristol e Liverpool estão trabalhando em uma tecnologia que promete reconstruir tecidos orgânicos, o que vai possibilitar a reparação de deformidades e danos nos tecidos e ossos, como, por exemplo, artrose ou ferimentos graves. Carne de laboratório. A carne de laboratório já foi produzida e possui as mesmas qualidades da carne animal, mas ainda é necessário que o sabor seja estudado e melhorado. Mas os responsáveis dizem estar confiantes de que em 5 anos a carne já vai estar à venda. Fusão nuclear. O que poderia substituir o petróleo? Bom, um método que poderá ser usado será a fusão nuclear, que ao contrário da fissão, é limpa e muito mais potente. Isso é basicamente a maneira que as estrelas geram energia. Superinteligência. Imagine uma Mega Power Skynet. Atualmente, as máquinas começaram a desenvolver este processo, como, por exemplo, reprogramar-se e construir novas máquinas a partir de uma inteligência artificial. Aprimoração humana. O CRISPR é uma ferramenta de edição genética usada antes do nascimento. A probabilidade de que seres humanos geneticamente modificados comecem a nascer por ela não é tão absurda e nem está longe de acontecer. Cidades flutuantes. Você lembra de Os Jetsons? As casas deles eram flutuantes, mas isso não aconteceria na Terra, ao contrário de Vênus, pois apesar da superfície do planeta ser inóspita, mais ou menos 50 quilômetros acima é uma ótima região para se morar, tornando Vênus muito mais receptivo que Marte. Próteses reais. Isso quer dizer que as próteses não apenas receberão sinais do cérebro para se moverem, mas também poderão enviar sinais de volta, como sensações, temperatura e até mesmo a pressão. Telepatia. Atualmente já é possível detectar e ler sinais cerebrais. O emparelhamento com a tecnologia significa que vamos ser capazes de ter computadores que serão controlados pelo pensamento. Tecnologia a favor dos olhos. O uso da tecnologia a favor dos olhos não é uma novidade. Diversas pesquisas estão acontecendo neste exato momento para que você mantenha a saúde dos seus olhos e enxergue com maior conforto. A Sony criou uma tecnologia de captura de imagem e armazenamento de dados que serão realizados dentro da lente. Sensores ainda vão permitir que os movimentos dos olhos carreguem a bateria do dispositivo. Agora a Pro irá falar um pouquinho sobre os avanços tecnológicos na educação. Há muito tempo, pessoas têm criado ferramentas que ajudam os professores e os alunos também. Por exemplo, na nossa escola, nós temos uma lousa digital, que é um avanço tecnológico muito importante
para a educação. Com a pandemia, nós, professores, e também vocês, alunos, aprenderam a usar ferramentas que nós não costumávamos usar no nosso dia a dia. E tudo isso foi muito importante. E vocês sabem que já existem estudos que dizem que esse novo modo de aprender e esse novo modo de ensinar veio para ficar e trazem muitos benefícios, tanto para os professores quanto para os alunos. E a Pro irá falar sobre alguns desses benefícios de usar a tecnologia na educação. Olha só. Aluno como protagonista da aprendizagem. Então, por exemplo, vocês recebem a aula gravada da Pro e você assiste essa aula e você pensa nessa aula, você pensa nesse conteúdo e você pode buscar outras informações que você queira desse conteúdo. Então, é você quem está procurando a aprendizagem, é você que está buscando a aprendizagem. A Pro só vai te dar uma ideia sobre o assunto, mas é você que vai pensar sobre ele. Aproximação entre professor e aluno. Um professor que fala a mesma língua e conhece os aplicativos e que conhece os jogos que os seus alunos estão jogando, os vídeos que os alunos estão assistindo, com certeza vão ser mais próximos. Então, um professor que conhece sobre tecnologia, ele se aproxima do seu aluno, eles vão ter assuntos em comum. Estímulo à curiosidade e à interação. Então, o que a Pro falou no começo, quando a Pro grava uma aula e envia essa aula para vocês, vocês vão assistir essa aula. E se você tiver alguma dúvida, você pode usar as ferramentas tecnológicas que você tem para pesquisar, para assistir outros vídeos, para descobrir outras coisas, ver outras imagens. E tudo isso gera mais curiosidade e mais aprendizagem. Agilidade nas atividades. Então, olha só, vocês fazem as atividades na casa de vocês, tiram uma foto, enviam a atividade por e-mail para a Pro recebe as atividades de vocês no mesmo instante. Por exemplo, a avaliação, a AMS. Vocês fazem a AMS na casa de vocês, clicam em enviar e nós recebemos, a escola recebe a sua avaliação no mesmo instante. Então, há uma agilidade maior, inclusive nas correções também das avaliações. É muito melhor aprender quando tem imagens, quando tem vídeos, quando tem jogos, não é verdade? Então, uma aula com mais imagens, com mais vídeos, com música, usando a lousa digital, usando jogos interativos, é muito melhor e muito mais divertido. Então, o aluno fica mais motivado a estudar e a ir à escola. Respeito à individualidade. A Pro sempre fala isso. Cada um tem o seu próprio ritmo. Então, olha só, você recebendo as aulas gravadas aí na sua casa, você pode pausar, ou se é uma coisa que você já sabe, você pode adiantar. Cada um estuda no seu próprio ritmo. Então, essa nova maneira que nós estamos aprendendo, ela tem muitas vantagens. É claro que nada substitui o contato entre o professor e o aluno. Nós sentimos muita falta disso, não é verdade? Mas nós podemos aproveitar muitas dessas ferramentas tecnológicas que nós estamos utilizando neste momento de pandemia, quando nós estivermos presencialmente. Vai só somar e melhorar as aulas. Conexão 5G. O 5G, quinta geração de internet móvel ou quinta geração de sistema sem fio, representa a futura geração de telecomunicação móvel. O 5G já vem sendo estudado e testado para substituir o 4G e ter a próxima geração lançada dentre os próximos anos, seguindo o mesmo padrão de evolução das demais gerações anteriores. Apesar de ser apenas tecnicamente uma evolução natural das redes 4G existentes, essa nova tecnologia marcará o futuro das comunicações,
trazendo conectividade instantânea de alta potência para bilhões de dispositivos. Videochamadas. Não há como negar que ferramentas de videochamadas se tornaram presentes em quase todas as empresas, escolas, famílias e outros. A sala de aula tradicional deu lugar ao Zoom, Google Meet ou Teams em muitas instituições. Vale destacar também que as videochamadas aproximam pessoas, amigos e familiares. Nós usamos o Zoom para as nossas aulas, não só nós, né, mas a maioria das escolas hoje estão usando ferramentas de videochamadas para as aulas online. Robôs em restaurantes no Japão. O primeiro barman robô do Japão começou a servir bebidas em um pub de Tóquio em um teste que pode iniciar essa prática em restaurantes e lojas que têm tido dificuldades para contratar novos funcionários. Já pensou? Você ser atendido em uma loja por um robô? Eu acho um pouco diferente, hein? Compras online. Compras online é o termo usado para referir-se ao processo em que os clientes podem fazer uso de serviços ou comprar produtos através da internet. Este processo é um tipo especial do comércio eletrônico utilizado entre empresa e consumidor. As compras online são uma das maneiras mais práticas para a aquisição de bens, bem como da avaliação de serviços. Algumas das vantagens das compras online são a comodidade e a grande concorrência existente, o que proporciona uma boa diversidade de preços. Compras online mudou a forma como hoje nós compramos. Antigamente, nós precisávamos ir às lojas somente, e agora nós podemos comprar da nossa casa mesmo e receber cada vez mais rápido o produto. Os games nem sempre foram interativos e realistas como são agora. Para saber disso, basta conhecer os primeiros jogos que se popularizaram nas décadas de 70 e 80. O Pong, considerado o primeiro jogo eletrônico da história, é um bom exemplo de como eram os jogos da época e como era. Entre as décadas de 70 e 80, a Nintendo, empresa japonesa fabricante de jogos, marcaria a história com a criação do jogo Super Mario Bros., que mais tarde se tornou um dos jogos mais populares do mundo. Em 2006, a Nintendo volta a revolucionar com o lançamento do Nintendo Wii, videogame que possibilitou maior interação do usuário com o jogo. Com níveis de interação ainda mais elevados, a Microsoft lança seu primeiro videogame, o Xbox. Além de surpreender com o desempenho gráfico dos jogos, o Xbox conta ainda com o acessório Kinect, que possibilita ao jogador controlar o jogo sem utilizar nenhum tipo de controle. Com o Kinect, a pessoa é o próprio controle. Certamente a história não termina por aqui. Com o avanço da tecnologia e a criatividade dos grandes produtores, os jogos eletrônicos continuarão a surpreender. A tecnologia dos drones inteligentes. Os drones são amplamente utilizados hoje para diversas tarefas. No entanto, essa tecnologia ainda requer uma vigilância aérea a partir do manuseio de pilotos humanos. O próximo passo é que os drones sejam desenvolvidos para que voem por conta própria, permitindo uma série de novos usos. Isso possibilitará que estes robôs assumam outras tarefas, como a manutenção de redes elétricas ou a entrega de medicamentos urgentes mais rapidamente. Relógio inteligente. Eric não queria um computador vestível quando criou o relógio que se conecta a smartphones. Há 5 anos, o então estudante universitário só queria usar o smartphone enquanto pedalava sem sofrer nenhum acidente. O desenvolvimento do protótipo foi viabilizado por financiamento coletivo. Pediu $100 mil e em 5 semanas recebeu mais de 10 milhões. O relógio mostra notificações, mensagens e outros dados simples em sua tela em preto e branco.
O sucesso foi tanto que os grandes fabricantes estão de olho na ideia. A Sony, por exemplo, já lançou 2 modelos de relógios inteligentes. Samsung e Apple devem ser as próximas a entrar nesse novo mercado. Impressoras 3D. O interesse pelas impressoras 3D começou em 2010, quando inúmeras empresas entraram no negócio para iniciar o boom que entrou definitivamente na área médica. Este ano, com conquistas que entraram para a história. Os estudos na medicina pronunciam avanços ainda maiores, além das impressões para próteses, tecidos, órgãos humanos e remédios. Muitos casos de alta complexidade já são resolvidos com a ajuda de moldes, que permitem aos médicos realizar estudos e ensaios sobre cirurgias e intervenções. Agora, Pro irá falar sobre um aparelho que teve um avanço tecnológico muito grande e foi extinto, não é usado mais. Aparelhos eletrônicos de sucesso no início de 2000 tiveram seu uso modificado ou diminuído com as novidades em soluções tecnológicas. A última década marcou o avanço tecnológico com a chegada de novos supercomputadores e mudanças na forma de como o usuário fotografa ou escuta música. Pagers. Os pagers, que no Brasil também ficaram popularmente conhecidos como bips, por conta do nostálgico som de notificações, caíram no esquecimento nesta última década. Muito por conta da complexibilidade do seu uso. Para enviar uma mensagem, o usuário precisava entrar em contato com uma operadora, que entrava em contato com o destinatário. A popularização das mensagens via SMS fizeram com que o aparelho fosse abandonado no início da década. E agora é muito mais fácil você enviar um WhatsApp, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Tudo isso é muito legal, é muito interessante. Todos esses avanços tecnológicos são importantes, são bons e até necessários para a nossa vida. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos substituir os aparelhos pelas pessoas. Nada como estarmos com a nossa família, conversando, jantando juntos, almoçando juntos, tomando café juntos, indo a um passeio, a um parque. Nós precisamos do contato com a nossa família e também com os nossos amigos. Então, nós podemos usar bastante a tecnologia, os avanços são importantes para a humanidade, mas nós não podemos deixar de lado o convívio com os nossos amigos e com a nossa família, que é muito importante, certo? Muito bem, então agora você vai pegar o seu caderno pautado, o caderno verde, você fará um registro desta aula, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu caderno aí em uma página que não esteja escrito nada, que não tenha nenhuma atividade. Você vai colocar a data, então primeiro pule uma linha, depois coloque a data, depois pule outra linha, e aí você vai escrever aí. Qual foi o avanço tecnológico que você mais gostou de conhecer ou que você achou mais interessante? Pode ser o que você pesquisou, mas também pode ser um outro que você acabou de ver nesse vídeo, tá bom? Você vai fazer com uma letra super caprichada. Escreva aí qual foi o avanço que você mais gostou e embaixo do texto faça um desenho bem bonito e bem colorido sobre o seu texto, tá bom? Tire uma foto ou peça para um adulto te ajudar. Envie no e-mail da Pro até o dia 23 de outubro. Tudo bem, turma? Ficou alguma dúvida? Aí estão os endereços dos meus e-mails, certo? Ah, não esqueça de assistir a aula de História e Geografia, ok? Beijo e até daqui a pouco.